Morreu. Para quê? Sofreu tanto. Padeceu, foi humilhado. Para quê? Foi crucificado. Para quê? Padeceu morte de cruz. Humilhado, vilipendiado. Para quê? Sofreu tanto. Para quê? Para que você fosse justificado. Para que você tivesse vida e vida em abundante. Para que você pudesse morar na glória um dia. Para que você pudesse falar dele para outras pessoas. Cristo em nós, a esperança da glória. Para quê? Para isso? Tem pessoas que andam com um crucifixo no peito. Mas é muito melhor ter um Cristo fixo no peito. E falar para as pessoas dele que essa morte não foi em vão. Ele morreu com um propósito. E o que é que você tem feito? Uma vez por ano você comemora a morte e ressurreição dele. Mas isso tem que ser todos os dias. Segunda de Páscoa, terça de Páscoa, quarta de Páscoa, quinta de Páscoa, sábado de Páscoa e domingo de Páscoa. Todos os dias. E as crianças têm algo para ensinar para nós. O que é que a matemática tem a ver com a cruz do Calvário? Vamos aprender. Crianças, entram. Crianças, entram. Crianças, entram. Mas o que é que houve? Ah, finalmente. 2 horas depois. Vamos ver aqui a matemática da cruz. Para frente. O que é que nós aprendemos? O que é que tem a ver a matemática com a cruz? Nós temos o sinal de mais, o sinal de vezes, de multiplicação, de adição aqui, não é? De dividir, o sinal de divisão, o sinal de menos. O que é que tudo isso tem a ver com a cruz do Calvário, minha gente? Mariana, você que tem o sinal de mais. Se vocês observarem, todos esses sinais estão na cruz. Olha aqui, isso aqui é uma cruz. Se você virar a cruz nesse sentido, está aqui a cruz. Essa aqui é uma parte da cruz, do braço da cruz. Essa aqui é o outro braço da cruz. Então tem tudo a ver com a cruz. Mariana, o que Deus quer de nós com o sinal de mais? Deus quer de nós mais paciência, mais alegria, mais amor, mais compreensão, mais amizade, mais afeto, mais fé, mais esperança, mais de Deus. Perceberam? O que é que tem, Yara, o vezes a ver com a cruz? O que é que Deus quer? Deus quer que multipliquemos nosso amor pelo próximo. Multipliquemos nosso zelo pela obra de Deus. Multipliquemos nosso tempo para Ele. Multipliquemos nossas orações. Multipliquemos nossa comunhão com Ele. João Pedro. Isso aqui parece com Pedro lá da história. Parecido, tem muito a ver. João Pedro. O que é que o sinal de dividir tem a ver com a cruz? Deus quer ver-nos dividir alimentos, dividir amor, dividir conhecimentos, dividir alegria, dividir Deus, dividir. Dividir. Perceberam? Não é tudo meu. Dividir, dividam. E finalmente a Joaninha. Joaninha, o que é que Deus quer de nós? Deus quer de nós menos contenta, menos rancor, menos tristezas, menos ódio, menos preguiça, menos fofoca, menos Facebook e menos tristezas. Boa!
Menos Facebook. Por que será? Tem muitas pessoas que comemoram o Natal, a Páscoa, tudo no Facebook. Antigamente nem existia isso. É bom, mas também tenha paciência o dia todo. Então, aprendemos muito com a matemática. E a matemática tem tudo a ver com a cruz do Calvário. Jesus já ressuscitou. É que Jesus estava dormindo. É que nós conseguimos esse Jesus. Tá bom? Isso. Então, agora vamos cantar uma música que fala sobre a Páscoa. Por favor, recolham aqui os sinais, se favor. Sim, você pode ir para trás do micro. Para ir para trás. Ele veio dar um recado, chegou um e-mail aqui, que é para vocês chegarem um pouquinho para trás do micro, por favor. Chegue um pouquinho para trás. Isso. Assim, é o Vive e a cores, né? Pronto. Tem mais um micro aqui, com licença, menina. Então, vamos cantar uma música agora bem bonita, sobre a Páscoa. E depois eu tenho uma homenagem para fazer para vocês, adultos. Por favor. Dá um A, me dá um S. Me dá um C, me dá um O, me dá um A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Passagem a de amor, esse do Senhor e Salvador, sendo Cristo o caminho para o céu, ó de orientador, há de alegria, amizade e amor. Quando Jesus Cristo vem na vida tua cruz. Mas no terceiro dia ressuscitou. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Isso, tá bonito, tá bonito. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Passagem a de amor, esse do Senhor e Salvador, sendo Cristo o caminho para o céu, ó de orientador, há de alegria, amizade e amor. Jesus Cristo sua vida entregou. Quando minha Páscoa mais dançante ele ficou. Morreu na cruz, foi assim que me salvou. Mas no terceiro dia ressuscitou. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A. Maravilha! São as nossas crianças. São os futuros pastores e líderes. Amém? Recebe? Sim. Pois é desse jeito. Agora, queremos fazer uma homenagem singela a vocês adultos. Porque assim, eu estou gravando o meu segundo álbum do pop. E eu gravei uma música em homenagem a vocês adultos. Porque sempre é para as crianças, e eu queria fazer um miminho para vocês. Então eu gravei um fado. Já viram? Brasileiro cantando fado. Palhaço ainda por cima. Então, é um fadinho que eu vou cantar para vocês.
Agora, esse é uma coisa, eu até chorei quando estava gravando, porque a música é muito profunda. Ela fala na nossa alma, não é? E quando toca na alma, você desaba. Normal. Então, se quiserem chorar, chorem, não tem problema. Solta o fado. O gatinho faz miau e a galinha faz coró. O gatinho faz miau e a galinha faz coró. Todos eles são felizes quando louvam ao Senhor. Todos eles são felizes quando louvam ao Senhor. O gatinho faz miau e a galinha faz coró. O gatinho faz miau e a galinha faz coró. Todos eles são felizes quando louvam ao Senhor. Todos eles são felizes. Quero ver todo mundo agora, hein? Ai, coró, coró, cocó. É fácil. Ai, miau, miau, miau. Ai, coró, coró, cocó. Todos eles são felizes quando louvam ao Senhor. Todos eles são felizes quando louvam ao Senhor. Ai, miau, miau, miau. Todo mundo agora. Ai, coró, coró, cocó. Tá bonito, tá bonito. Ai, miau, miau, miau. Ai, coró, coró, cocó. Todos eles são felizes quando louvam ao Senhor. Todos eles são felizes quando louvam ao Senhor. Glória a Deus! Vai gostar, menino! Muito bem! Boa Páscoa para vocês, Deus abençoe, põe juízo na cabeça de vocês, que vocês sejam uma bênção. Continue a ser uma bênção, amém? Pedi o pastor para orar pelas crianças e orar pelos pais dele, para continuar suportando esses meninos. São uma bênção, por favor. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar pelas nossas crianças, glória a Deus. Estenda as vossas mãos para a frente, vamos orar também para o pastor Neto, para toda a equipa que colabora com as Zoe Kids também. Eles estão aqui ou estão lá em cima? Estão aqui, estão os aqui. Os colaboradores, venham aqui à frente também. Os colaboradores. Vamos orar por eles. Têm feito um trabalho excelente. Diogo, não esconde não, vem cá. Ok. Please. Vamos lá. Todos os colaboradores. Exatamente. Irmãos, a igreja infantil não é um depósito de crianças para você estar sossegado aqui a ouvir a palavra de Deus. Não, lá os seus filhos são edificados, são ensinados na palavra de Deus, ok? Então é o trabalho que toda esta equipa faz. Glória a Deus. Estenda então as vossas mãos para a frente, vamos orar por eles. Querido Senhor, nós abençoamos toda a equipa da Zoe Kids. O Senhor, obrigado pelo pastor Neto, pelo bom trabalho que tem feito, por cada um dos seus colaboradores. Obrigado, Senhor, por teres colocado no coração de cada um deles o ministrar e ajudar e apoiar e edificar a vida das nossas crianças. E nós abençoamos as nossas crianças. Obrigado, Senhor, por cada um deles. Tu dizes na tua palavra, ensina ao menino o caminho que ele deve seguir e até ser grande não se desviará dele. Assim que nós falamos que aqui estão os futuros líderes, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, testemunhas eficazes de Jesus Cristo para este mundo. Em nome de Jesus nós oramos e todos digam amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Muito bonito. Já agora, se você quiser servir a Deus se divertindo, com alegria, venha para o nosso departamento, tem vaga. Vamos, meninos, vamos. Ok, glória a Deus. Obrigado, pastor Neto. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Olha, fiquei com o fado na cabeça.
Somos um, amém? Diga, somos um. Jesus orou e é a única oração de Jesus que ainda não foi totalmente respondida. Sabia? Ele orou para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um. E eu acredito de todo o coração que um dia essas barreiras, essas manias de que eu sou da igreja A, eu não sou da igreja B, e os da igreja C é toda uma cambada de rebeldes, e os da igreja D é que são bom. Essas infantilidades, um dia isso tudo vai acabar e vamos ser um em Cristo, não importa a placa que está à entrada da porta. Sabemos que no céu não há placas nem há denominações, no céu há o corpo de Cristo, a noiva, amém? Diga, somos um. E ter saúde. E temos que começar já aqui dentro, uns aqui dentro, sem discriminação, sem falar a uns e virar a cara aos outros, não. Somos um em Cristo. Sim ou não? Sim. Ok. Muito bem, eu quero partilhar uma breve palavra convosco, mesmo breve, depois vamos ministrar a Santa Ceia. E quero-vos falar acerca da Páscoa. Nós, sexta-feira, começamos e falamos acerca da crucificação e da morte de Jesus. Abram a vossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. E já está em direto aí, hein? 1 Coríntios 5. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 7. E diz: limpai-vos, pois, do fermento velho. O fermento tipifica o pecado, a velha vida. Limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga comigo: Cristo, a minha Páscoa, foi sacrificado por mim. Então olhe para mim no instante. A Páscoa significa passagem. E desde Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que Deus, o Todo-Poderoso, anunciou a vinda do Messias. Só que fê-lo de uma forma enigmática. Daí que Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que a lei, e podemos estender isso à velha aliança, era uma figura dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. A Bíblia também diz lá em 1 Coríntios capítulo 2 que a sabedoria de Deus estava no seguinte: em anunciar a vinda do Messias, o seu caráter e a sua obra em oculto. E nenhum dos príncipes deste mundo conheceu ou entendeu o que Deus estava a querer dizer. Nunca os príncipes deste mundo, e não se refere aos reis, à nobreza, ok? Refere-se aos espíritos malignos, ao reino das trevas, não entenderam o que tudo aquilo significava. Porque se o tivessem entendido, diz 1 Coríntios 2, eles nunca teriam crucificado o Senhor da Glória. Se eles entendessem, se o diabo e os seus anjos percebessem o significado do Cordeiro da Páscoa, o significado daquele cordeiro que era morto, sacrificado todos os anos pelo pecado do povo, se ele tivesse percebido o que isso significava, ele nunca teria crucificado Jesus, porque ele teria percebido que no sacrifício de Jesus estava a redenção da humanidade. Mas ele não percebeu. Então diz que, claro, o diabo orquestrou todo aquele cortejo que levou Jesus à morte, pensando que com isso ele estaria a derrotar o Filho de Deus, a frustrar o plano de Deus para sempre. Mas enganou-se, porque era preciso que o Cordeiro fosse sacrificado e ao terceiro dia ressuscitasse, porque ele era inocente, ele era sem pecado, e com isso nós fomos resgatados e redimidos da nossa velha maneira de viver. Glória a Deus por isso. Amém? Então, Páscoa, dizia eu, significa passagem. E muitas pessoas atribuem a primeira Páscoa à passagem do Mar Vermelho, porque a primeira Páscoa foi celebrada no Egito. Mas na verdade eles passaram o Mar Vermelho 3 dias depois de ter celebrado a Páscoa. Então,
Deus mesmo disse que essa festa, esse ato, essa cerimónia chamar-se-ia Páscoa. Foi ideia de Deus, não foi nenhum homem que inventou, foi mesmo ideia de Deus. E Deus também disse, vem lá em Êxodo no capítulo 12, versículo 1, este ser-vos-á o primeiro mês do ano. Por outras palavras, Deus está a dizer, tudo começa aqui. Até aqui vocês foram escravos. Mas daqui em diante começa uma nova vida, uma nova identidade. Então Deus deu instruções. Sacrifiquem um cordeiro, matem um cordeiro, um macho de 1 ano perfeito. Porque agora começa uma nova vida. Glória a Deus. Páscoa é exatamente isso, esse é o seu significado. É o começo de uma nova vida. O início de uma nova história. O que estava da morte do cordeiro para trás era escravidão, era opressão, era maldição. Mas da morte do cordeiro para a frente é liberdade, é vida, é bênção. Aleluia! Há 2000 anos atrás, um cordeiro foi sacrificado também. Um cordeiro chamado Jesus. Este era o cordeiro de Deus. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o cordeiro da nossa Páscoa. O primeiro cordeiro, o sangue dele só cobria o pecado da humanidade, dos homens, não é? Dos que creram, dos que o sacrificavam. Mas o segundo cordeiro, Jesus Cristo, o seu sangue, a sua vida derramada na cruz do Calvário, apagou para sempre o pecado de todo aquele que nele crê. Quantos aqui creem? Diga glória a Deus. Os meus pecados foram apagados na cruz do Calvário. Abram a vossa Bíblia em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Diz assim, está a falar de Jesus e diz, o qual, por nossos pecados, foi entregue. Olhe para mim. Eu gosto desta expressão, sabe porquê? Foi entregue, Jesus foi entregue. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou. É diferente. Ele não foi vítima de violência. Ele entregou-se na hora certa, no momento certo e da forma certa. Ele entregou-se. Agora podem-me levar. Veja, quando foram prender no jardim de Getsemane, ele chegou-se à frente. Jesus era um homem de coragem. Ele não fugia, não se escondia. Ele chegou-se à frente deles e perguntou-lhes, a quem buscais? Jesus, o Nazareno. E ele também não disse, não está, vocês viram esse tal? Viram? Onde é que ele está? Olha, foi por ali. Não, ele disse, sou eu. Jesus sabia que eles iam prendê-lo. Então é preciso coragem para enfrentá-los e a quem buscais? Jesus, o Nazareno, sou eu. E quando ele disse, sou eu, diz que toda aquela multidão, não é, que o ia para prender, caiu ao chão. Brum! Era Deus a demonstrar que não são eles que vão prender Jesus, nem matá-lo, é ele que se entrega. E segunda vez lá se levantaram, se recompuseram, ajeitaram o capacete, o elmo, não é? A quem buscais? Jesus o Nazareno, sou eu. E segunda vez, brum, caiu tudo para o chão. E então lá se levantaram outra vez. E ele disse, podem-me levar, mas deixai estes, levem-me a mim. E levaram-no. Ele entregou-se. Lembra-se até diante de Pilatos. Pilatos olhou, interrogou, enfim, fez 30 por uma linha e Jesus nada respondia, até que Pilatos perguntou, tu não dizes nada, olha as acusações deles contra ti, não estás ainda a perceber a gravidade da tua situação?
Sabes que eu tenho autoridade para te crucificar, ou tenho autoridade para te libertar? E Jesus olhou para ele. Nenhuma autoridade tens sobre mim se do alto não te for dada. Uau! Como quem diz, faz o teu trabalho, que eu tenho mais que fazer também. Vá, segue lá para a frente com isso. Eu estou aqui para isso mesmo. Já não penso que és tu, tens alguma autoridade sobre esta situação, o que depende de ti, da tua boa vontade. Está escrito, e conforme está escrito, assim tem que se cumprir. Eu estou aqui para cumprir o que está escrito. Glória a Deus. Até na cruz, veja, outro sinal evidente de que Jesus se entregou, ele era o Senhor. Quando foi detido, ele era o Senhor. Quando foi interrogado, ele era o Senhor, até quando estava na cruz. Diz que deu um brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu. O centurião que estava lá diz, tirou o elmo: verdadeiramente este homem é justo, é o Filho de Deus. Porquê? Porque um crucificado não morria assim. Um crucificado ia morrendo. Poderia levar até 5, 6, 7 dias o homem morrer, dependendo da resistência física que tivesse, porque ficava ali crucificado. Depois ia desidratando. O sol, o frio da noite, ia ficando. Chegava ao ponto que já parecia que estava morto, mas se lhe tocasse ainda tinha vida ali. E a vida ia-se esvaindo aos poucos. Mas Jesus morreu cheio de vida. E não morreu pelo facto de estar crucificado. Ele morreu quando ele quis. Por isso ele disse, ele teve que dizer: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E pum, morreu. Glória a Deus. Este é Jesus. E veja, ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. As pessoas dizem assim: está vivo. Não, isso é uma questão de fé. Ouça, não é só uma questão de fé, é histórico. A história prova isso. Nós não podemos pegar na história, enfiá-la dentro de um tubo de ensaio e repetir o processo. Levar a história para um laboratório e repetir tudo para provar que aconteceu ou que não aconteceu. Não funciona assim. Mas nós temos os vestígios, ou temos as provas históricas do acontecimento. E temos que analisar o que temos. Ok? Vamos sair um pouco da fé e entrar no campo da razão. Pense comigo. Você precisa aprender estas coisas para falar aos que estão lá fora, que pensam desta maneira. Não é só uma questão de fé. Veja, quando Jesus ressuscitou, primeiramente Jesus apareceu a quem? A uma mulher. Logo aí se vê que Jesus não está à procura de que a notícia, quer dizer, por isso, na verdade, quer dizer, se ele não quisesse que a notícia se espalhasse, não apareceu uma mulher, porque é o melhor meio de espalhar uma notícia mais depressa, é contar a uma mulher. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus não estava preocupado com isso, não é? E se ele queria publicidade que ele ressuscitou, ou se alguém queria publicitar que supostamente ele teria ressuscitado, ele não iria aparecer primeiramente a uma mulher, porque o testemunho de uma mulher não era válido naqueles tempos. Uma mulher dizer que viu Jesus ressurreto era igual, ela não tinha um valor, o testemunho de uma mulher, entendeu? E foi a uma mulher que Jesus apareceu primeiro. Isso, pois. Mesmo. Não, eu acho isso tão lindo. Jesus é Jesus, está tudo dito, não é? Ele ainda não se tinha apresentado ao Pai. Tinha acabado de ressuscitar. Os soldados que estavam a guardar o túmulo ainda estavam meio desgazeados. O que é que aconteceu aqui? Diz que foi um anjo que chegou lá e arrumou a pedra. A pedra pesava 2 toneladas. Estava selada com o selo do Império Romano para que ninguém a removesse. Tinha soldados romanos a guardar, com medo que os discípulos fossem roubar o corpo. E o anjo do Senhor
pum, apareceu ali, os soldados, brum, cai tudo para o meio do chão, nem sabem o que é que aconteceu, e o anjo faz assim, pim, e a pedra, e Jesus sai, glória a Deus. Veja, isto é que é, até um anjo veio abrir a porta para o Senhor sair. Aleluia. São os cavalheiros, no céu é só cavalheiros, glória a Deus. Mas aí surge a mulher. Jesus ainda não tinha se apresentado ao Pai. Eu quero que você perceba a importância disto. O plano da redenção ainda não estava terminado. Porque a Bíblia diz que Jesus precisava subir ao Pai e lá no céu, no santuário verdadeiro, original, fazer a expiação à semelhança do que fazia o sumo sacerdote no tabernáculo. Ele precisava fazer a expiação pelo nosso pecado lá no céu. Eu não sei como é que ele fez isso, mas sei que o sumo sacerdote no tabernáculo levava uma pia com o sangue do cordeiro e sapiscava a arca da aliança. Então, o pecado era coberto do povo. Jesus subiu também ao santuário verdadeiro e a Bíblia diz que ele fez a expiação. Era esse ato de sapiscar a arca, chamava-se a expiação, tirar o pecado. Então, só depois de ele ter feito isso é que a nossa redenção ficou consumada. Mas Jesus ainda não tinha subido ao céu. Sai do túmulo e ouve o choro de uma mulher, um choro que lhe era familiar. Ele conhecia aquele tom de voz. Ele conhecia aquele choro. Ele conhecia aquela pessoa. E veja, ele voltou atrás por ela. Por uma pessoa que chorava por ele. Não é bonito isto? E Jesus disse-lhe, mulher, por que choras? E ela não percebeu que era Jesus, pensou que era o jardineiro, e disse, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E ele disse, Maria. Então disse, os olhos se abriram e ela, Senhor. E Jesus teve que ter o cuidado de dizer, não me toques. Se ela tivesse tocado em Jesus, ou abraçado Jesus de alegria, teria contaminado o cordeiro, entendeu? Porque a redenção ainda não estava concluída. Por isso ele disse, não me toques, que eu ainda não me apresentei diante do Pai. Mas vai, anuncia aos meus irmãos que eu vou diante deles e depois vou lá beber um copo com eles. Glória a Deus. Jesus é fantástico, sim ou não? Então, ele ressuscitou e ele não procurou publicidade, nem apareceu uma mulher e depois apareceu aos outros discípulos. Agora veja, o que é que eles ganharam? E é esse facto da história que precisamos analisar. O que é que eles ganharam em declarar que Jesus ressuscitou? O que é que ganharam com isso? Se tivessem alguma coisa a ganhar, poderíamos dizer, não, eles falaram isso porque ganharam muito com isso. Eles só ganharam perseguição, morte, sim, desprezo, tudo isso foi o que eles ganharam. Agora, que notícia é esta e que convicção é esta? Que eles preferem morrer do que negar o que eles viram. Jesus ressuscitou e eles deram a vida por esta notícia, por esta boa notícia, glória a Deus, que chegou até nós. Diga, Jesus ressuscitou. Diga, está vivo e vive em mim, glória a Deus. Tudo o que Jesus fez, fê-lo num processo de substituição e fê-lo para nosso benefício. Ele sendo Deus, ele se fez homem. E ele próprio se intitulava Filho do Homem. Para quê? Para que você fosse feito filho de Deus. Está a ver a substituição? Ele tomou o que era nosso para nos dar o que era seu. Ele se fez como um de nós, para nós podermos ser feitos como Ele. Por isso a Bíblia diz que quando Ele se manifestar, como Ele é, somos nós também neste mundo. E então veremos que somos semelhantes a Ele, glória a Deus. A Bíblia diz que Ele tomou as nossas enfermidades ali na cruz. Para quê? Para nos dar saúde. Tomou a nossa maldição, fez-se maldição por nós, não conosco, mas por nós, em nosso lugar. Foi o nosso substituto. Foi separado de Deus. E eu tenho para mim que esta foi a maior agonia de Jesus.
Ele nunca, desde a sua existência, ou em toda a sua existência, ele nunca se separou de Deus. Ele era Deus, desde o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ali na cruz, ele até disse: Pai, Pai, por que me desamparaste? O que é que aconteceu naquele momento? Ele tomou o pecado de toda a humanidade sobre si mesmo. E Deus não tem comunhão com o pecado. Por isso Deus se afastou de Jesus naquele momento. Para quê? Para que você e eu fôssemos reconciliados com Ele. Ele foi desamparado por Deus para que você nunca fique desamparado, para que você fosse reconciliado. Ele tomou o nosso pecado para nos dar a sua justiça e a sua santificação, glória a Deus. E quando Deus Pai voltou as costas para Jesus, Ele olhou agora para a humanidade, porque agora o homem tinha caminho aberto de acesso a Deus. Amém? Ok, alguém aqui tem uma bênção, um Audi preto, 90BO 54. Ok, se é o seu carro, é bom tirá-lo de lá. Veja lá onde é que o estacionou. Ok. Então, olhe para mim. Olha aqui. Ai! Isso. Não é que você olhou logo? Então, dizia eu que tudo o que Jesus fez, fê-lo em nosso benefício. Pense comigo. Que necessidade ele tinha de descer do céu? Por si próprio? Nenhuma. Ele estava bem. Quem estava mal éramos nós. E estávamos mal por decisão própria. Ele poderia ter dito: ok, fizeram a cama, deitem-se nela. Mas ele se fez um homem, despiu-se voluntariamente de toda a sua divindade, se fez um homem igual a nós. Você já pensou que ele ficou sujeito à fome, ao frio, ao calor, à sede, ao cansaço, à tentação? Ele não tinha necessidade nenhuma de passar por isso, mas ele passou por isso por nós, em nosso benefício. Você era a necessidade que ele tinha dessas coisas. Diga: foi por mim. A Bíblia diz que na sua vida aqui ele foi obediente em tudo ao Pai, obediente até à morte e morte de cruz. Que necessidade ele tinha de se sujeitar a essas contrariedades para obedecer a Deus? Isto está bonito hoje. Ok, eu espero. Podem desligar os telefones todos, faz favor, pôr no silêncio. Tá? Já está? Não esqueceu? Está tudo ok? Ok. Continuando. Então, ouça. Jesus enfrentou o deserto e enfrentou a tentação lá. Por quê? Ele não tinha necessidade de se sujeitar a isso. Ele fê-lo em nosso benefício, a nosso favor. Sim? Ele foi desprezado. Não tinha necessidade disso. Ele fê-lo em nosso benefício. Foi preso, foi julgado, foi condenado, foi crucificado. Ele não tinha necessidade de passar por isso por si próprio. Mas a necessidade dele era você. Diga: era eu. Ele desceu às partes mais profundas da terra e foi para o lugar onde vão os desamparados por Deus. Ok? Ele desceu ao inferno. Que necessidade é que ele tinha de estar ali por si próprio? Nenhuma. Ele nunca pecou, mas a necessidade dele era você. Ele esteve lá por si. Por isso a Bíblia diz que quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele. Éramos nós que estávamos ali, era o nosso pecado e a nossa condenação que estava ali pendurada na cruz, no corpo de Jesus. Quando Ele desceu ao inferno, nós descemos com Ele. Mas a boa notícia é que a Bíblia também diz que quando Ele ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E juntamente com Cristo nos sentamos nos lugares celestiais à direita de Deus Pai. Jesus não está sentado à direita do Pai para benefício próprio. Ele sempre foi
Deus. Perdão. Obrigado. Jesus está sentado à direita do Pai para nosso benefício. Oh, glória a Deus. Então tudo o que Ele fez, tudo aquilo a que Ele se sujeitou, todas as tentações que Ele enfrentou, todas as contrariedades que Ele suportou, todas as vitórias que Ele alcançou, Ele fê-lo em nosso benefício, sempre a pensar em si, em cada um de nós em particular. Não foi na multidão, foi em cada um. Foi em cada um particularmente que Ele pensou. Ah, glória a Deus. E continua a fazê-lo, hoje sentado à direita do Pai. Ele está lá, sempre a pensar em si. Por isso é que a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Não é que Ele está sempre a orar, não é nada disso. Intercessão é serviço de mediação, Ele é um mediador entre nós e o Pai. E Ele também disse que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. É isso mesmo, Ele está lá por nós. Agora, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa justificação não estaria completa. Um homem teria morrido pela humanidade e acabou tudo. Na verdade, a ressurreição de Jesus é o alicerce da fé cristã. Porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Estamos aqui a acreditar no quê? Se Jesus não ressuscitou, então o cristianismo é mais uma religião fria e inútil, como tantas outras. Você já imaginou o que era as pessoas agora encontrarem o esqueleto de Jesus crucificado, não é? O esqueleto que fora crucificado. Então, espera aí, punha tudo em causa, sim ou não? 1 Coríntios, no capítulo 15, o capítulo inteiro, o apóstolo Paulo dedica-o à ressurreição de Jesus Cristo. E ele diz, ele próprio o viu cara a cara. E ele disse, Jesus ressuscitou. E logo a nossa fé não é vã. Ele está vivo. E porque Ele está vivo, Ele hoje pode fazer o mesmo que Ele fez quando andou aqui na terra. Pode transformar as pessoas, pode curar as pessoas, pode fazer aquilo que aos homens não é possível realizar. Jesus pode, porque Ele vive. Diga comigo, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Podem chegar aqui. Eu quero terminar só dizendo o seguinte, que disse na sexta-feira. Irmãos, Jesus uma vez contou uma parábola. Puxa, quando você lê, eu exorto vocês a lerem a Bíblia em casa, ok? Tenham um programa de leitura da Bíblia, todos os dias leiam um capítulo, ou 2 ou 3, não importa. Do Novo Testamento especialmente, ok? A Velha Aliança já é só histórico, é para nosso conhecimento, mas leiam o Novo Testamento, a Nova Aliança. Jesus contou a seguinte parábola. Diz que o reino dos céus é semelhante a um colecionador de boas pérolas. Logo aí já identifica boas pérolas, não uma pérola qualquer coisa serve, não, boas pérolas. Diga comigo, boas pérolas. E um dia encontrou uma de grande valor. Note, ele coleciona boas, mas naquele dia ele encontrou uma melhor que todas as outras, uma de grande valor. Então foi, vendeu tudo o que tinha. Por outras palavras, abriu mão de tudo o que era seu, desfez-se de tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Uau! Se ele é um negociador em boas pérolas, a mim diz-me então que ele achou que estava a fazer um bom negócio. Trocar tudo o que tinha por uma única pérola. Deve ter sido um bom negócio, senão não o faria, certamente. Concorda comigo? Ok. E eu sempre compreendi, e no seminário ensinaram-me, que essa pérola de grande valor é o reino de Deus e que nós devemos trocar tudo o que temos pelo reino de Deus. Mas uma vez
foi como se os meus olhos se abrissem e eu percebi que havia algo mais ali que Jesus queria transmitir, e abençoou-me muito ter visto isto. Na verdade, o colecionador de boas pérolas é Ele. E um dia Ele encontrou uma que aos seus olhos é de grande valor. Você mesmo, diga eu. Então Ele abriu mão de tudo o que Ele tinha, da sua divindade, sim, de toda a sua glória que Ele tinha junto do Pai desde o princípio, e se fez um homem para comprar essa pérola de grande valor, que é você. E isto diz-me que você tem um alto valor para Deus. E Ele acha que você vale tudo o que Ele tem. E ainda assim, Ele está contente, porque a Bíblia diz que sim, Ele está contente, porque fez um grande negócio. Aos olhos dele, você é mais valioso, cada um de vocês é mais valioso do que o céu, do que toda aquela majestade e aquela glória. Isto entra dentro da nossa cabeça, a gente, com jeitinho lá a gente consegue encaixar, não é? Porque, irmãos, eu acho que ultrapassa as fronteiras do nosso entendimento, da nossa capacidade de perceber as coisas. Quem é que no seu juízo perfeito ia trocar tudo isso por uma pessoa? Uma vez eu vi aquele filme, A Lista de Schindler, vocês viram? Aquele homem, um comum mortal, com uma imensa fortuna, começou a comprar judeus dos campos de concentração e a gastar a sua fortuna com os líderes nazis. E depois de ter salvo 1.600 famílias e de ouvir a declaração de fim de guerra, a rendição incondicional da Alemanha, o homem começou a chorar amargamente. E a chorar, inconsolável. E os judeus que ele salvou procuravam consolá-lo. Mas olha aqui, 1.600 famílias que tu salvaste da morte. E ele disse, não, mas tirou o símbolo do partido nazi, que era em ouro maciço, e disse, mas isto teria dado pelo menos mais uma pessoa. Isto não serve para nada. E ficou aqui. E agora essa pessoa que isto poderia ter comprado está morta. Olhou para o Mercedes dele, da altura, e disse, este carro, e eu poderia ter-lhes dado o carro e eles dar-me-iam mais 10 pessoas. E agora estão mortos e não há nada a fazer, e o carro está aí e não serve para mais nada. E eu ouvi aquilo e disse, meu Deus. Eu imaginei-me diante do Pai, naquele dia, diante de Deus, nós a pensarmos, meu Deus, fiz tão pouco, poderia ter feito muito mais. Deixei tantas coisas lá embaixo que agora não servem para mais nada. Eu poderia ter usado os meus dons, os meus talentos, tudo o que Deus me confiou para ganhar pessoas para Jesus, pelo menos para o Evangelho chegar até elas e dar-lhes a oportunidade de escolher. E agora não, é tarde demais para isso. O tempo para fazer isso já passou. Irmãos, o tempo não funciona a nosso favor. É por isso que eu lhe digo, aproveite cada oportunidade de levar às pessoas que o rodeiam esta boa notícia. Jesus está vivo. E Jesus ama cada um deles. Entregou-se por cada um deles. Estude. Você acha que não consegue falar de Jesus às pessoas? Não tem argumentos? Aprenda. Estude. Venha às reuniões, ouça os CDs. Então você vai ter argumentos. O Espírito Santo também vai dar as palavras certas. Assim você se disponha a falar, Ele dar-lhe as palavras certas que você deve dizer àquela pessoa. E você dá a semente, mas é o Espírito Santo que convence. Não é você que tem que convencer ninguém. O Espírito Santo vai trabalhar em cooperação consigo. Você dá a semente e Ele convence a pessoa de que ela precisa de Jesus. Amém?
Eu recordo-me uma vez, eu tinha 15 anos e tive um sonho para falar de Jesus a uma moça, amiga minha da escola. E eu, ok, disse: Senhor, dá-me então a oportunidade. Eu sei onde ela morava, mas fica estranho eu ir lá, bater à porta e dizer: bem, falar de Jesus. Ela ia pensar: sou alguma testemunha de Jeová, qualquer coisa assim. E um dia eu vou passar na minha bicicleta e ela está à porta de casa. E eu via ao longe e aquele sonho veio à minha mente. Eu pensei: é agora, é a oportunidade que eu tenho. E vou e vai, e fui. E não parei. E fiquei a sentir mal comigo próprio. No sábado seguinte eu estava a orar lá na igreja, sozinho, e veio aquela imagem. E eu pensei: meu Deus, eu envergonhei-me de falar de Jesus a ela. Paula Cristina, chama-se Paula Cristina. Envergonhei-me de falar, de oh, perdoa-me, Senhor, e senti-me tão mal, chorei, pedi perdão. Eu disse: oh, Senhor, dá-me uma nova oportunidade para eu falar de Ti a ela. Passaram 18 anos. Quando nós pedimos a Deus uma segunda oportunidade, a segunda vai ser maior do que a primeira, porque Ele faz sempre assim. Glória a Deus, isto é misericórdia, é graça. 18 anos depois, eu estou na estação de serviço de Mielhada. Vinha a caminho de Lisboa. E de repente eu olho assim, e ali está ela com a mãe, 18 anos mais velha. Mas eu conhecia. Embora ela não me tivesse conhecido a mim, né? Eu estava muito mais bonito do que na altura. Mas ela não me conheceu. E de repente veio aquela minha oração à minha mente, que eu pedi a Deus uma segunda oportunidade para falar de Jesus a ela. Então levantei-me e ela já ia a sair para ir embora, para o carro. E de repente eu disse: Paula Cristina. E ela olhou para trás, começou toda a tremer. Porquê? Ela não me conheceu. Então de repente imagina um estranho. Sim? Veja como Deus preparou um testemunho maior. De repente um estranho chama pelo seu próprio nome. Ela olhou, ficou assim. Eu disse: olha, eu sou um homem de Deus, você acredita em Jesus? E ela: acredito, sim. Eu disse: eu tenho um recado dele para si, quer ouvir? E ela assim, sabe como uma pessoa fica assim? E ainda não sabe bem o que é que está a acontecer. O que é isto? O que é que está a acontecer? Ela: sim. Eu disse: Jesus a ama como você é. E o melhor está à sua frente. A maior obra de Deus na sua vida não ficou lá atrás, no passado. E Ele quer que você saiba que Ele nunca a perdeu de vista. E não importa qual foi o seu passado. Eu conheci o passado dela. Conheci. Também lá estive. Os miúdos são, bem, enfim. Não importa qual seja ou tenha sido o seu passado, Deus tem um futuro novo para si. E hoje à noite, quando você chegar à sua casa, dobre o seu joelho e peça a Jesus para entrar na sua vida. Pode fazer isso? E ela começou, os olhos a encherem-se de lágrimas e disse, fez só assim. Disse: então, Deus abençoe. E eu, zuca, fui para as casas de banho. Disse: obrigado, Jesus, obrigado, porque deste-me esta segunda oportunidade, ainda foi melhor do que a primeira, glória a Deus. Eu nunca mais a vi. Nunca mais a vi. Mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo pegou naquelas palavras, gravou-as no coração dela e que ela rendeu a vida dela a Jesus. Glória a Deus por isso, amém? Então não se cale, irmão, não se envergonhe, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e Deus conta consigo. Esta é a nossa Páscoa. Celebramos a nossa redenção, e você pode levar a Páscoa a outras pessoas que estão lá fora também, amém? Vamos ficar de pé. Levanta as suas mãos para o céu e vamos agradecer a Jesus pela Páscoa. Diga: obrigado, Jesus, pela minha Páscoa. Obrigado, Jesus, pela tua ressurreição. Ressuscitaste por mim, para a minha justificação.
Me declaraste inocente diante do Pai. Obrigado, Jesus. Eu estava morto, mas Tu me deste vida. Eu estava condenado, mas Tu me libertaste. Obrigado, Jesus. Glória ao Teu nome. Vamos cantar esta música todos juntos.